Boa tarde a todos, a todas. Vamos dar início aqui a esse seminário, esse evento, para celebrar o Dia Nacional do Cerrado, que foi comemorado ontem, 11 de setembro, promovido pela Araticum, pela Articulação pela Restauração do Cerrado. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Laura Antoniazzi, do Agroícone, e vou iniciar aqui os trabalhos fazendo a moderação e apresentação dos convidados e convidadas. Então, é isso. Primeiro, vou contar da agenda, né, que vamos falar hoje. Vamos começar falando da Araticum, né, celebrar os 2 anos da Araticum, porque no Dia do Cerrado também é o dia que nós comemoramos o aniversário da Araticum. Então, estamos aqui também para celebrar os 2 anos da Araticum. Depois vamos ter uma sessão sobre restauração no Cerrado na prática, né? Vamos contar de um projeto em específico que a Araticum está apoiando, e vários dos representantes de apoiadores e executores desse projeto vão estar aqui falando com a gente. Então, é a maior parte da sessão, das 3h20 às 4h20. E depois teremos a apresentação da campanha Vote pelo Cerrado, e um final também, uns encaminhamentos com algumas mensagens do que a Araticum aí está pensando para o próximo ano, e convidar todos aqui que estão assistindo para participar da Araticum de diversas formas. Então, essa a agenda. Vou começar então contando sobre a Araticum, tá bom? Isso, como falei, né, são 2 anos de Araticum, e queria contar para vocês o que é Araticum, para quem ainda não conhece, né? A Araticum quer dizer Articulação pela Restauração do Cerrado, é um grupo colaborativo, né, uma rede colaborativa, multissetorial, né, porque tem várias categorias, vários setores aqui representados na Araticum, que tem o grande objetivo de promover a restauração ecológica em larga escala, né, no bioma do Cerrado, de uma maneira que seja aliada à inclusão social. A gente se inspirou bastante no Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, né, que foi o primeiro movimento de restauração, né, em um bioma específico, na Mata Atlântica, que já tem um histórico mais longo de restauração, e vimos então, né, que o Cerrado já tinha várias iniciativas e organizações trabalhando pela restauração do Cerrado, mas não de uma maneira coordenada e articulada. E considerando então, né, a importância que o bioma tem, vamos falar um pouquinho disso, né, hoje também, vimos que seria importante, então, ter essa articulação, ter essa organização, principalmente, aí, né, os dois objetivos específicos da Araticum, né, que a gente pudesse apoiar, né, fortalecer, alavancar a restauração ecológica dos diferentes ecossistemas, né, das diferentes fitofisionomias do Cerrado, mas dando uma especial atenção para as savanas e para os campos, né, que isso é uma característica particular, especial do bioma Cerrado, comparando, né, com Mata Atlântica, que já tem mais histórico, experiências de restauração, ou Amazônia também. E outro objetivo específico, então, né, que é uma marca da Araticum, o objetivo de fortalecer as organizações locais, né? Então, desde as organizações de base, né, as comunidades, as organizações de base comunitária que estão fazendo restauração, com diferentes propósitos, com diferentes motivações, inclusive também, né, fortalecer governos estaduais, né? Então, vamos falar também disso, dessa interação com as políticas públicas, então, dando apoio, né, técnico, apoio metodológico, apoio político, para que essas várias organizações possam trabalhar de maneira mais harmônica, mais coordenada, né,
E então, por isso, essa importância que a gente dá para ter os vários setores e as várias visões das organizações, diferentes setores que, de uma forma ou de outra, são importantes para a agenda da restauração. E aí, hoje a gente está organizado em 3 grupos de trabalho, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, e a gente vai ter também a fala do GT de Inteligência Territorial e do GT de Políticas Públicas. Mas uma coisa que eu queria reforçar aqui é que, apesar, há 2 anos, então, que existimos como organização, acho que pode passar para o slide seguinte, que tem a governança, né, para contar o que como é a Araticum hoje, né? Hoje a gente tem uma coordenação que estabelece as regras, os princípios, as diretrizes, atua nessa parte da gestão e também, né, na parte operacional. A gente tem esses 3 grupos de trabalho. A princípio, né, eram 4 grupos de trabalho, um de disseminação e capacitação e outro de conhecimentos e metodologias em restauração, e esses 2 grupos foram fundidos recentemente, então está numa certa reestruturação. O grupo de políticas públicas e o grupo de inteligência territorial, vamos falar agora sobre eles daqui a pouquinho. E a Secretaria Executiva, que é um diferencial, né, que conseguimos aqui para a Araticum desde do seu 2º ano, né? Então, há um ano atrás, era a Semeia Cerrado, né, com a liderança da Alba na Secretaria Executiva, e agora faz pouco mais de um mês, faz pouco tempo, que a Agroícone, eu, Natália e Bruna, que estão aqui também, se vocês puderem dar um oizinho aí, Natália e Bruna. Então, a equipe da... Olá, pessoal, tudo bem? A Bruna é pesquisadora da Agroícone, a Natália da Comunicação, e nós 3 vamos trabalhar na Secretaria Executiva da Araticum pelo próximo ano, apoiando, então, né, nessa articulação com os membros, no apoio para as atividades estratégicas, no apoio para a parte operacional e fazendo o link entre os grupos de trabalho, que é onde as coisas acontecem, e a coordenação. Mas queria frisar aqui que ainda esse processo, né, toda essa governança da Araticum ainda é informal, né? A gente ainda não tem um estatuto, a gente ainda não tem regras, né, definidas no papel, né? Por enquanto a gente ainda está num processo informal. Começamos já esse processo de criar princípios e diretrizes, né? E isso que vai definir, né, quem quer participar ou quem não quer participar, mas a adesão ainda é livre, espontânea e aberta, mas a gente deve passar por esse processo também de criar, né, um princípio básico, né, para que quem entre na Araticum, né, assine e concorde com isso. Então, a gente deve formalizar tanto esse processo de adesão, né, das pessoas e das organizações que querem fazer parte, que hoje é livre e aberto, como também formalizar essa questão da governança, né, da coordenação e processo de tomada de decisão, que também hoje ainda é feito de uma maneira mais orgânicas. E isso não é, para a gente não é uma preocupação, não é um problema, que a gente entende também que não precisamos formalizar essas coisas enquanto né, o grupo vai se formando mesmo, a gente vai conseguindo, em paralelo, estruturando e formalizando, né? Então, achamos que faz parte do processo, ou que é bom para o processo, a gente ir trabalhando, já ir fazendo coisas e em paralelo ir formalizando, né? Tem também a questão da formalização da própria organização, né, da instituição da Araticum, que é isso, né? Não é um CNPJ, né? Então a gente não pode, como Araticum, né, assinar um contrato, receber recurso, mas o que está acontecendo hoje é que são as organizações que fazem parte da coordenação que desempenham esse papel hoje. No caso do Pacto da Mata Atlântica,
eles viraram o que eles chamam de capítulo da Sobre, né, como se fosse um filhote ali da Sobre, que é a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica. Então, o Pacto da Mata Atlântica atua, né, juridicamente via Sobre. É um caminho que a gente também deve estudar, né, e já temos bastante interação com a Sobre, então é possível também que a gente siga essa linha, né? E aí, falando sobre os grupos de trabalho, né, que é o coração aí, né, a parte principal, né, onde de fato as coisas acontecem, onde as ações são tomadas. Então, o grupo de trabalho, né, de disseminação e capacitação e de conhecimento tem como, né, objetivo principalmente, né, criar ou organizar, né, se já estiver sendo criar, né, coisas que já estão prontas, todo o conhecimento, as boas práticas de como, né, fazer restauração no cerrado, as particularidades, metodologias, técnicas, né, então toda essa parte de apoio técnico, né, para quem quer fazer restauração no cerrado, né, a Araticum indicaria, né, como fazer, de que maneira fazer, onde tiver tendo lacunas, o grupo pode também atuar em projetos nessa linha, está faltando alguma informação sobre isso, sobre aquilo, vamos produzir, mas o que já tiver produzido, organizar, e daí disponibilizar, né, por isso também que foi fundido os dois grupos, disseminar, né, então divulgar essas informações e capacitar organizações diversas, pessoas diversas que queiram fazer restauração no Cerrado. Como eu disse, né, esse grupo tá em reestruturação e algumas das pessoas que têm liderado esse grupo, que são hoje a liderança, não puderam estar aqui com a gente, então vou falar rapidamente o nome delas, depois também quem quiser entrar em contato pode escrever aí para a gente põe vocês em contato, quem quiser participar, né, do grupo de disseminação, capacitação e conhecimento. Então, a Camila, da Rede de Sementes do Cerrado, o Nonda, da Cooperativa de Restauradores e Coletores de Sementes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos Geraizeiros, o Paulo, o professor Paulo da UFOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e também o Henrique, da ICRAF. Então, essas 4 pessoas hoje lideram, né, que eram os 2 líderes de cada grupo, e se vocês quiserem participar desse grupo, entrem em contato com o Araticum, a gente põe em contato vocês no grupo e na agenda de reuniões e de trabalho. E agora eu vou passar a palavra rapidamente, então, para a Terena, que vai falar sobre o GT de Políticas Públicas da Araticum, e depois, na sequência, para o Michael, que vai falar sobre o GT de Inteligência Territorial. Terena, com você. Obrigada, Laura. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Terena, eu sou do Instituto Sociedade, População e Natureza, uma ONG socioambiental que tem atuação há 30 anos no Cerrado. A gente tem escritório aqui em Brasília, que é da onde eu falo, e também em Santa Inês, no Maranhão. A gente está junto na criação da Araticum desde o começo, né? Então, a gente fica muito feliz de estar aqui comemorando o 2º aniversário da Araticum. E eu faço parte do grupo de trabalho de políticas públicas. Federal e estadual, sobre restauração específica para o Cerrado, né? A gente levantou que a gente tem um pouco esse desafio, esse gargalo, né? De saber quais são as legislações específicas para a restauração do Cerrado, o que ainda está faltando para a gente conseguir avançar na restauração do Cerrado. Então, esse ano a gente vai trabalhar para fazer esse levantamento. Para isso, a gente vai contar muito com o apoio do pessoal, né, que trabalha nas OEMAs. Então, a nossa meta também é conseguir mobilizar um pouco e entrar em contato com OEMAs de todos os estados que fazem parte do Cerrado. A gente já tem contato com alguns deles, e uma demanda que também vem das OEMAs é de intercâmbio em relação a essas legislações. Então, né, a gente também pensa em fazer um momento para proporcionar um diálogo,
sobre as diferentes legislações e os desafios em comum que tem, né, para os estados para avançar aí na restauração do Cerrado. O que mais que a gente tem aqui como meta do nosso grupo de trabalho? Também apoiar um apoio técnico aos PRAs estaduais, né? Então, os programas de regularização ambiental estaduais previstos aí na lei, a gente também espera poder contribuir com isso. E como, né? A gente entende que o GT de Políticas Públicas, ele também tem muita interlocução, tanto com o GT de Disseminação e Capacitação em Conhecimentos em Restauração, como com o GT de Inteligência Territorial, né? Então, o que está sendo produzido no GT de Conhecimentos, né, em restauração, vai subsidiar muito a gente também para fazer apontamentos que vão contribuir para políticas públicas específicas para a restauração do Cerrado, né? Então, acho que é isso, Laura, que eu teria para falar do GT Políticas Públicas. Se alguém quiser também complementar, fica super à vontade. Só um outro ponto que eu acho interessante também, que eu esqueci aqui, tá com uma meta nossa, do nosso GT, fazer uma interlocução com o governo federal, sobretudo no que diz respeito ao PLANAVEG, que é o Plano Nacional de Restauração da Vegetação Nativa, como que o Cerrado está previsto no PLANAVEG, né? Como que as particularidades do Cerrado estão previstas nesse plano, que é um plano, né, robusto aí, que está para ser implementado há algum tempo pelo governo federal. A gente espera participar um pouco mais desse movimento. Obrigada, Laura. Obrigada, Terena. Legal, deu para dar um gostinho aí do que o GT Políticas Públicas está fazendo, reforçando também que estamos, todos os GTs estão abertos para participações, então também interessados podem entrar aí em contato com a gente, com a Secretaria Executiva, e a gente coloca em contato para participar dos grupos, tá bom? E agora eu chamo o Michael Jackson, do IEB, se você puder também se apresentar, Michael, e depois, na sequência, falar do GT Inteligência Territorial, aí que já tem um grande produto lançado, e conta aí para o pessoal, Michael. Obrigado, Laura. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, comemorar esses 2 anos aí da Aracpum, né? Eu acho que é um passo super importante aí, né, para a restauração do Cerrado. Eu sou o Michael Jackson, eu estou aqui no Instituto Internacional de Educação do Brasil. Há 25 anos atuo aí na Amazônia. Nos últimos 5 a gente começou a nossa atuação aqui no Cerrado, né, junto ao CPF, que era um fundo internacional. Então a gente implementou esse fundo aqui no Cerrado com mais de 65 projetos e mais de 7 milhões de dólares. E assim também, como a Terena mencionou, a gente está desde o começo aqui na criação da Aracpum, né? A gente participamos das discussões, né, e escolhemos fazer parte dessa iniciativa, né? E estou integrando agora, então, o GT de Inteligência Territorial, né? A gente tem aí um papel, assim, importante dentro do GT, né? Nessa busca, então, de coletar, receber, tratar e padronizar os dados e as informações geoespaciais que vem chegando, né, para a gente, para que elas possam ser inseridas na plataforma de conhecimento do Cerrado. Depois eu vou pedir para os colegas colocarem um link para que o pessoal aí que está nos assistindo possa acessar e ver as informações que a gente já coletou e já inseriu dentro do sistema, né? É um grande produto, né, que o GT possui hoje, a rede, eu diria, né, como uma forma aí de disseminar essas informações, mostrar onde está acontecendo a restauração, de que forma, como eram essas áreas antes, como elas estão agora, né? Então, acho que esse foi um passo muito importante aí que a rede Aracpum deu. A gente tem, então, essa missão, né, de capturar esses dados aí. Então, né, eu faço até uma chamada já. Então, quem tem os dados de restauração, quem trabalha com restauração, quem tem sinergia ou quem tem apenas um interesse na restauração, que venha fazer parte, né, junto com a gente, venha colaborar aí, né, e compartilhar suas informações e fazer essa troca, né, de informação para que a gente possa crescer aí, então, a rede, né, para todo o Cerrado e expandir a restauração aí da maneira como a gente gosta, né, que eu acho que a gente tem muita área para restaurar e juntar esforços, né, acho que é uma coisa importante a se fazer no bioma. E acho que uma das grandes metas que a gente também tem é fomentar, então, esse banco de áreas, né, para restauração, que é uma das metas que a gente imagina, né, então a gente
começar a sistematizar, então, áreas aí que possuem esses passivos, né, a serem restaurados, né, então, para futuramente a gente possa disponibilizar isso aí via plataforma, né, para quem está buscando área para restaurar, quem tem interesse, fundos internacionais, onde está havendo recursos, né, para que elas possam fazer essas consultas, né, que possam, então, direcionar aí, então, um pouco desses recursos para essas áreas que precisam ser restauradas, né, pensando muito mais numa lógica de escala de paisagem, né, e o quanto isso pode contribuir aí também para a regulação dos serviços ecossistêmicos. E eu acho que é isso, né? Fica o convite, então, para participar das ações, das atividades do GT, estão super abertos, né? E depois eu vou colocar meu contato aí também, para que o pessoal possa fazer contato, e fico disponível aí, tá? Para dúvidas ou discussões, e que a gente possa trocar informações. Obrigado, Laura. Valeu, Michael. Muito bom. A gente já fez recentemente, né, tivemos já dois eventos, né, para falar dessa plataforma que Michael comentou, né? Então, vamos colocar também aqui no chat para quem quiser, quem ainda não conheceu, né, o link para conhecer essa plataforma. E em breve também vamos estar fazendo, né, uma campanha mais forte para ter inserção de novos projetos de restauração na plataforma, tá bom? E a gente é um grande, né, produto e primeiro produto da Araticum, a gente está super orgulhoso disso e achamos que ainda podemos usar muito, né, que é uma ferramenta que pode ser muito bem usada, né, tendo os novos projetos, tendo esse banco de áreas como o Michael falou, então é uma ferramenta que a gente pode usar de diferentes formas para alavancar e apoiar a restauração no Cerrado. Aí, dando sequência aqui, queria, fazendo já um pouco a transição, né, para a próxima sessão, que a gente vai falar, né, do projeto de restauração que vai ser apresentado aqui por várias organizações, né? Um pouco como a gente vê, né, que tem várias etapas, né? Existem várias formas de mostrar essas etapas, né, de um projeto de restauração. E a nossa ideia, então, como Araticum, é que a gente possa entender essas várias etapas de quem está fazendo e fazendo o projeto de restauração na prática, e que a Araticum possa apoiar de diferentes formas onde tem lacunas, e onde não tem lacunas, a gente chamar as pessoas que estão atuando em partes específicas, né? Então, desde esse começo aqui, que né, para você montar um projeto de restauração, você tem que primeiro conhecer, né, sobre o território que você vai atuar, sobre técnicas de restauração, aí montar a proposta do projeto, que vai ser avaliada, que vai ter um financiamento, e aí, então, né, ter os insumos, ter a área para fazer a restauração, seguindo, né, fazer um diagnóstico, preparar os plantios, e depois fazer um monitoramento e divulgar os resultados, né? Então, tem todas essas etapas aí dos projetos de restauração, e a gente quer atuar em todas essas etapas, né, ou na cadeia da restauração também, como podemos chamar isso. Aí, aqui, um pouco de como os GTs, né, da Araticum e como a Araticum está atuando nisso, né? Então, né, o GT, né, de conhecimento, de capacitação muito forte nessa parte, né, de conhecimento, de técnicas para restaurar no Cerrado. A coordenação, por enquanto, né, é quem tem feito essa parte de elaboração de uma proposta, né, para buscar o financiamento, né? Então, esse projeto que a gente vai apresentar aqui foi um projeto que teve um esforço em conjunto aí das organizações que estão na coordenação para preparar essa proposta e para que esse projeto fosse aprovado. O GT de políticas públicas, né, que quer, de alguma forma, também conhecer como são as políticas para mobilizar áreas, editais que podem apoiar projetos de restauração. O GT de inteligência territorial, aí muito forte nessa parte do monitoramento, né? Além também de poder atuar na mobilização de áreas, né? Então, isso aqui não é estanque, né? Essas caixinhas vão se cruzando de diversas formas. E aí, de novo, né, na parte de divulgação de resultados, o GT de conhecimento e capacitação. Então, agora a gente vai falar, né? Vou chamar alguns convidados
para a gente, pode passar aqui para o próximo, para a gente ver na prática, né, como que essa restauração do Cerrado, tendo como exemplo, né, esse grande projeto de restauração, né, que foi apoiado pela Araticum desde o seu momento de proposta e que está sendo executado pela rede de sementes do Cerrado, né? Mas vamos começar com a apresentação do Alexandre Sampaio, do ICMBio, que vai falar sobre o território, né, sobre as características do Cerrado e algumas técnicas de restauração. Depois vamos passar para a Jimena, da Rede de Sementes do Cerrado, que vai falar do projeto em si, né, e quais são as metas. E na sequência, o Valdomiro Buda, da Cooperasul, que é um dos parceiros desse projeto. E, por fim, o Rafael, representante da Cargill, que financia esse projeto. Então, vou passar aqui a palavra para o Alexandre Sampaio, para o Xandão, que vai contar mais para a gente aí das características peculiares e da importância do Cerrado. Xandão, com você. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui hoje, né, nesse momento especial, né? O Dia do Cerrado é um momento de celebração, mas muito mais do que isso, um momento da gente lembrar da grande luta que a gente tem pela conservação do Cerrado, né, e unir nossos conhecimentos e forças, né, para seguir nessa batalha, que é uma batalha bastante grande, complexa, né, e que, se não for pela união, né, de todos, a gente não vai alcançar provavelmente o objetivo que a gente pretende, que é manter o Cerrado em pé, né, o Cerrado produtivo, o Cerrado produzindo especialmente todos os serviços ambientais que a gente precisa. Eu sou Alexandre Sampaio, sou analista ambiental do ICMBio, trabalho no CBC, que é o centro hoje do ICMBio, um centro de pesquisa responsável pelo apoio técnico à restauração ecológica nas unidades de conservação do ICMBio, né? Eu faço parte da Araticum aí desde o início, né? Eu trago aqui hoje para vocês uma introdução para o projeto que a Araticum está tocando de restauração no campo, né? E uma ideia, né, que traz aí a conexão do conhecimento ecológico do Cerrado, né, e as práticas de restauração ecológica. Próximo, por favor. Hoje, se a gente pensa em restauração, né, a maior parte das pessoas pensa em plantio de árvores, plantio de florestas, né? Isso é, sim, importante, mas isso não resolve a restauração do Cerrado como um todo, né? E a gente precisa expor, né, essa questão, expor que é necessário restaurar vegetações não florestais, né, que a gente precisa trabalhar com as savanas, os campos do Cerrado. Isso não é simples, é complexo, é mais difícil do que restaurar florestas, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido, né? Então, a gente tem aí no Cerrado uma elevada biodiversidade, e grande parte dela, como vocês vão ver nessa fala, está nas áreas não florestais do Cerrado. Então, a gente precisa olhar para elas, precisa entender como restaurar essas áreas. Áreas essas que são responsáveis também, principalmente elas, pela produção de água do Cerrado. Então, hoje, o Cerrado é tido aí como o berço das águas, né, produz água para a maior parte das bacias no Brasil, e isso depende das vegetações não florestais, principalmente. Claro que das florestais também, né? É todo um complexo ali que precisa estar mantido, né, para a gente ter o funcionamento desses ecossistemas e a produção de serviços como a água. Mas, além disso, né, a gente tem aí a questão ecológica e tem a questão produtiva. Hoje o Cerrado é extremamente importante para a produção agrícola nacional. Mas até para isso, a gente precisa olhar para a questão da conservação dos solos, da água, obviamente, dos polinizadores e dos inimigos de pragas agrícolas. Então, a produção agrícola sem a conservação do Cerrado não existe, né? É algo absolutamente insustentável, não tem um futuro muito longo,
né? Então, para a gente manter essa importante produção agrícola, a gente precisa também manter a vegetação do cerrado como um todo. A gente já sabe hoje que essas vegetações não florestais do cerrado têm um baixo potencial de regeneração natural, então a gente precisa agir ativamente, a gente precisa despender recursos para restaurar essas áreas. E, além disso, e um ponto bastante importante que eu gosto sempre de ressaltar, no Cerrado a gente tem uma grande diversidade de povos, comunidades locais com extremo conhecimento sobre o Cerrado e que podem ser engajadas profundamente nesse processo, desde a produção dos insumos para a restauração, como também para a execução da restauração por ela mesma, né? Então, com isso, a gente pode, além de resolver as questões ecológicas, ambientais, também gerar benefícios sociais, gerar recursos, dividir recursos aí com as comunidades locais, melhorando a qualidade de vida, melhorando o nosso potencial de conservação do cerrado, tendo mais mãos nessa ação, né? Mais mãos em conjunto trabalhando pela restauração. Então, esse potencial é especialmente forte no cerrado e a gente precisa trabalhar nesse sentido. A gente precisa implantar uma restauração inclusiva. Próximo. Então, como eu disse, o cerrado é um mosaico de diferentes tipos de vegetação. E cada um desses tipos de vegetação formam aí uma peça desse mosaico, e todas essas peças são extremamente importantes para o funcionamento desse bioma como um todo, né? E essas peças vão desde os campos, das áreas não florestais, das áreas onde predominam as gramíneas nativas do cerrado, até as áreas de floresta na beira dos cursos d'água ou nas áreas de solos mais ricos. Então, toda essa diversidade de ambientes deve ser considerada no processo de restauração. Próximo. E hoje, grande parte desse bioma já foi convertido para atividades agrícolas, né? Principalmente aí pastagens, em torno de 30% da área total do bioma hoje são áreas de pastagem, né? E grande parte do que foi desmatado são áreas de savanas e campos, formações não florestais de cerrado. Próximo, por favor. E são exatamente nesse tipo de vegetação não florestal, nas savanas e nos campos, que a gente abriga aí a maior parte da diversidade do cerrado, né? Se a gente olhar aí para as plantas, grande parte disso, né, mais da metade das espécies estão ali contidas, né? E grande parte dessas espécies são ervas e arbustos, não árvores. Próximo. Olhando para a questão do passivo, né, então a gente tem aí, em sua maioria, áreas de savanas e campos, né, áreas não florestais que foram desmatadas para a produção agrícola, e esse passivo, não diferentemente, reside nessas áreas, né? Então a gente teria aí em torno de 6 milhões de hectares no cerrado para serem restaurados, e grande parte disso em áreas que eram originalmente savanas e campos. Próximo. Então, mais uma vez, grande parte da água do país inteiro, de todas as bacias hidrográficas, é produzida no cerrado, né? Isso é extremamente importante para a produção agrícola, mas para o abastecimento de todos e para a produção agrícola para além do bioma cerrado. Então, se a gente não tiver um olhar e uma preocupação em manter remanescentes, em restaurar áreas de forma suficiente para continuar essa produção de água, a gente vai ter problemas sérios no futuro, especialmente considerando as mudanças climáticas globais. Próximo. E essa produção de água é extremamente importante, né, no cerrado, especialmente por conta das plantas pequenas, plantas não lenhosas, plantas que são as gramíneas, as ervas do cerrado, que têm raízes profundas, raízes finas, elas têm pouca folha em relação à quantidade de raízes, ou seja, elas evapotranspiram menos do que permitem a infiltração de água. Essa infiltração de água é que abastece o que a gente chama aí de caixa d'água do cerrado, é o que vai abastecer as nascentes, é o que mantém
as nascentes produzindo água, mesmo durante o período seco. Então, a gente depende dessas plantas, por mais que a maior parte da população não tenha esse entendimento e não tenha um olhar adequado para isso, né? A gente imagina que plantando árvores a gente vai resolver a questão da água no mundo, mas não. Na verdade, a gente precisa plantar árvores, sim, né? Mas também as outras plantas que são parte desse processo. Próximo. Outra característica importante do cerrado, né, das savanas, né, e falando da vegetação predominante, é que nesses ambientes, né, a gente tem aí as copas das árvores, né, a quantidade de sementes que são produzidas nesses ambientes muito menor se comparado com as florestas, né? Então, a quantidade de sementes que está chegando numa área degradada é muito menor. E, por consequência, a gente tem um potencial de regeneração natural nessas áreas também muito menor. E associado a isso, a gente tem as gramíneas de pastagem, né? Lembra? 30% do cerrado hoje são pastagens plantadas com gramíneas que vieram lá da África, que são extremamente agressivas, que competem com as plantas nativas e substituem a vegetação nativa do cerrado por gramíneas exóticas. E essas gramíneas alteram, inclusive, o ciclo hidrológico, né? Elas evapotranspiram mais, são mais produtivas em termos de biomassa e jogam mais água na atmosfera e infiltram menos água. E acabam com a biodiversidade local do cerrado. Então, tudo isso somado faz com que o cerrado tenha uma baixíssima capacidade de regeneração natural. Enquanto uma área de floresta, por vezes abandonada em poucos anos ou algumas décadas, pode regenerar e voltar a ser uma floresta, isso em geral não acontece nas áreas de cerrado que são abandonadas. Próximo. Então, a gente vê aí esse mapa que mostra o potencial de regeneração natural do cerrado, né? Em marrom as áreas que foram desmatadas e que têm um baixo potencial de regeneração natural. Então, a grande parte do cerrado tem um baixo potencial de regeneração natural, com algumas exceções. E, basicamente, não há áreas com um alto potencial de regeneração natural, exceto áreas de floresta, que são a menor parte em termos de vegetação do cerrado. Próximo. Então, como restaurar essas savanas e campos? A gente ainda está aprendendo, né? Isso é um processo, a gente já sabe hoje como restaurar florestas muito bem, né? Mas a gente já tem aí uns 10 anos de conhecimento, pelo menos, né? Conhecimento em mais larga escala, mas é claro, isso foi se montando ao longo dos anos, né? Vamos dizer aí que 30, 40 anos de acúmulo de conhecimento, para a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Que a gente consegue, num pasto abandonado, por exemplo, transformar essa área de volta numa vegetação savânica ou campestre. Isso é possível. Obviamente, a gente não consegue trazer toda a diversidade de volta, e a gente ainda tem um problema muito grave, que é o controle das gramíneas exóticas, né? Essas áreas, por vezes, são reinvadidas por gramíneas exóticas e tem um retrocesso no processo de restauração. Então, isso ainda é um problema que a gente vem trabalhando para resolver. A técnica está em desenvolvimento, mas também, por outro lado, está já sendo aplicada em larga escala, e é essa aplicação por vários projetos que vai, passo a passo, ano a ano, projeto a projeto, melhorando o processo de restauração. Próximo. Né, a Embrapa aí produzindo muitos materiais, muito conhecimento sobre a restauração do cerrado, né, em conjunto aí com outros atores e pesquisadores no Brasil inteiro. Próximo. Aqui ressaltando todo o potencial de engajamento de comunidades locais, de associações, né, de instituições de base comunitária, que tem o potencial de trazer todo o conhecimento tradicional local, né, sobre o cerrado, e todo esse conhecimento, né, nos permite produzir sementes. Vocês estão me ouvindo agora? Recebi uma mensagem aqui que travou minha fala.
Não, travou, mas já voltou, então não perdemos, não perdemos, deu para acompanhar bem. Pode seguir. Ah, perfeito. Então vamos seguir. Então a gente tem aí uma série de instituições de base comunitária com um grande potencial para estar tanto produzindo as sementes, mudas que são necessárias para esse processo de restauração em larga escala, como também, com todo o conhecimento tradicional local, fazer a restauração pela própria mão dessas pessoas, gerando renda para essas pessoas, gerando fixação das pessoas no campo, gerando benefícios que vão muito além da área restaurada em si. Então, é um processo de ganha-ganha, é um processo que amplifica todos os benefícios do investimento na restauração. Então, um investimento bem feito em restauração, considerando as pessoas das localidades, as comunidades tradicionais, os povos do Cerrado, traz benefícios que vão muito além da questão ambiental e promovem também a melhoria das condições de vida das pessoas e a conservação num sentido muito mais amplo. Próximo. Bom, era isso, né? Essa é uma introdução para o projeto que vai ser apresentado agora. Aqui alguns links para os conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês, né? E fico à disposição aí para contribuir, ajudar e compartilhar esse conhecimento que a gente vem gerando. Muito obrigado. Obrigada, Xandão, foi ótimo. Muito bom ter essas referências todas e cada vez que a gente te escuta é uma aula e dá para aprender um pouquinho mais aí da importância e de toda essa biodiversidade, né, das particularidades do Cerrado. Muito legal. E como eu falei aqui entre nós, né, em breve acho que a gente pode também compilar essas coisas num futuro site da Araticum, né? Acho que é importante a gente ter isso como referência, né? Para de uma maneira mais fácil, né? Para quem quiser acessar. E, bom, agora eu vou chamar a Jimena, deixa eu ver se ela já está aqui. Vou pedir para você mesma se apresentar, Jimena, apresentar a Rede de Sementes do Cerrado e contar aí do projeto que você está coordenando. Com você, Jimena, que te peço para falar entre 10 e 12 minutos, tá bom? Tá bom, vou tentar. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Jimena, eu sou coordenadora de projetos da Rede de Sementes do Cerrado, né? A rede que vem aí junto com a Associação Cerrado de Pé, tentando restaurar, vendendo sementes. E eu vou falar um pouquinho para vocês desse projeto que a Cargill está financiando, e que a Araticum foi articuladora, de restauração inclusiva em escala do Cerrado, né? As técnicas e desafios da restauração. Pode passar. Bom, e quais são os objetivos, né, desse projeto? Potencializar a cadeia de restauração ecológica inclusiva no Cerrado, gerando benefícios ambientais, sociais e econômicos, e estabelecer áreas de restauração demonstrativas em 4 unidades de restauração, totalizando 100 hectares e engajando comunidades locais por meio de suas associações. Então, não é só apenas restaurar, né? É a gente engajar o pessoal, as comunidades, comprar deles, informar o que é a restauração, por que é bom deixar o Cerrado de pé, né? E quais foram, pode passar, as técnicas, né, que a gente utilizou? Bom, cada área escolhida possui uma especificidade e diferentes técnicas e necessidade de preparo do solo. Então, depois do diagnóstico, para cada área, que eu vou falar um pouquinho depois, a gente tem uma especificidade. Mas a muvuca e o plantio direto são técnicas em comum para a restauração dessas 4 áreas. As espécies são escolhidas de acordo com a fitofisionomia do local. Como o Xandão falou, né? A gente tem os campos, a gente também tem áreas de florestas. Então, depois do diagnóstico, a gente escolhe as espécies de acordo com a fitofisionomia. E a muvuca é a mistura das várias qualidades de sementes que são plantadas em uma região que precisa ser semeada. Então, a gente escolhe as sementes das espécies, junta todas elas e vai plantando em covas ou berços, né, que chamam para a gente fazer essa restauração. Então, a gente pode escolher espécies de árvores, de herbáceas, de arbustos, de gramíneas,
vai depender da especificidade e das características do local. Pode passar. Bom, falar um pouquinho sobre as áreas escolhidas, né? Para o projeto de restauração, foram escolhidas 4 áreas, somando 100 hectares. Foram 35 hectares inseridos na APA Cavernas do Peruaçu, cuja execução é pela Cooperaçu, que é a Cooperativa dos Agricultores Familiares e Extrativistas do Vale do Peruaçu. 10 hectares no Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, em que a restauração está sendo efetuada pela Cerrado de Pé, que é a Associação de Coletores de Sementes na Chapada dos Veadeiros. 5 hectares pela Cocrearp, que é a Cooperativa de Restauradores do Cerrado Mineiro, na Reserva do Desenvolvimento Sustentável Nascente Geraizeiras. E 50 hectares na Flona de Brasília, com restauração feita pela Prospera, com parceria com a TICRE. A Prospera é a Associação dos Produtores Agroecológicos do Alto São Bartolomeu, e a TICRE é uma empresa de consultoria ambiental especializada também em restauração. Eu vou detalhar mais um pouquinho de cada grupo nos próximos slides. Pode passar. Bom, aqui nesse slide é possível ver as 4 áreas de restauração, todas no Cerrado, né? A mais em cima, a mais acima, a rabinha mais em cima, é a da Chapada dos Veadeiros, que está em Goiás, pela Cerrado de Pé, que está sendo restauração. Logo abaixo dela, no DF, é a Flona de Brasília, que é pela Prospera e pela CP, a Prospera e pela TICRE. À direita, um pouquinho, lá no Peruaçu, que é pela Cooperaçu, e mais à direita na RDS, na Reserva do Desenvolvimento Sustentável Nascente Geraizeiras. Pode passar. Bom, essa área em questão, que é da APA Cavernas do Peruaçu, está localizada no terço médio do rio Peruaçu, na comunidade de Pedras, no município de Januária, que é em Minas Gerais. Como dito, né, serão 35 hectares restaurados, sendo que 10 hectares já foram plantados, já teve o preparo de solo, já foram plantados. As áreas escolhidas passaram consecutivos incêndios, que queimaram inclusive as veredas. Lá é uma área característica por muita vereda, muita água, e os incêndios foram tão fortes que queimaram as veredas, e agora o processo de restauração. Então, nessa área específica, é mais espécies arbóreas, né, que a gente escolheu para a Muvuca, porque são áreas com bastante árvore do cerrado. E as áreas estão em 2 propriedades privadas, porque como está no mapa, né, Unidade de Conservação Mapa, que é bem, de uso bem largo, né, você pode ter propriedade privada, então está na área do senhor Cipriano e do senhor José Aparecido. Pode passar. Bom, lá já foram plantados 10 hectares localizados na fazenda do senhor Cipriano, e 25 estão em processo de preparo de solo. A área de 10 hectares teve seu preparo de solo manual, com a limpeza das espécies exóticas e plantio feito por meio de covas ou berços, e receberam as sementes da Muvuca. Foram plantados ainda no período chuvoso de 2021, no mês de abril agora, como é possível observar nas fotos. Também como forma de incentivo, a rede de sementes está realizando curso de coleta de sementes com os cooperados, né, com o intuito de capacitar a comunidade na coleta e venda dessas sementes. O plantio foi feito pela comunidade local, por meio de pagamento de diárias. Então, o pessoal foi lá, botou a mão na massa mesmo, e a gente está proporcionando aí esse curso à distância de coleta de sementes. A gente vai ter um dia de campo lá também, para incentivar essa coleta, a venda e a restauração. Bom, nesses 10 hectares já é possível observar a germinação de algumas espécies. Pode ir para Enter, e dá para ver na próxima foto. E aí, ó, dá para ver, os 10 hectares já foram plantados, já dá para ver, começando a plantar, a nascer algumas espécies. Pode passar. Bom, o próximo, vou falar a Reserva do Desenvolvimento Sustentável Nascente Geraizeiras, né? Também está localizada ao norte de Minas Gerais. Lá estão sendo restaurados 5 hectares, que já tiveram seu preparo de solo e plantio executados, e estão passando por monitoramento e manutenção. Então, nessa área, os 5 hectares que estavam propostos já foram plantados. 3,8 hectares foi em Vargens Salinas e 1,2 em Água Boa. As 2 áreas são do ICMBio, então a gente não teve problemas com proprietários, né? Do ICMBio mesmo. As áreas escolhidas foram por muitos anos devastadas para fins lucrativos, como a retirada de árvores para carvão. Então, são áreas que foram bem degradadas. Pode passar. Bom, lá foi realizado o plantio, né, entre março e abril desse ano, e o preparo do solo foi feito com limpeza das espécies exóticas e gradeamento com trator.
A muvuca foi feita com sementes coletadas na própria região e vendidas pela cooperativa, a Cocrear. O plantio foi feito por mutirão dos cooperados. Ao todo foram plantados 368 quilos de sementes. Hoje o pessoal realiza o monitoramento e a manutenção da área plantada com a aplicação de fungicidas, quando é necessário, e retirada das rebrotas das espécies exóticas. Pode estar? Pode. Aí dá para ver também uma mudinha de tamboril que está nascendo na área. Pode passar. Bom, em Brasília, serão 50 hectares restaurados na plana. A área é caracterizada por campo de murundu. E o que é um campo de murundu? É um tipo de vegetação do cerrado também, que apresenta uma área plana, caracterizada por morrotes. Tem um monte de morrinho que em cima deles tem vegetação lenhosa, e que é inundável no período chuvoso, é uma área alagável, né? E a área, além de ser um campo de murundu degradado, está tomado por pinos que foram plantados antes da criação da flona. Então, apesar também da flona ter sido desafetada em 40%, essa área continua, né, dentro da unidade de conservação e está próxima ali da sede do ICMBio. O preparo do terreno, Isso. O preparo do terreno se iniciou com as queimas controladas do capim exótico e dos pinos que estão lá. Aí nessas fotos dá para ver os pinos, né? Dá para ver bem que tem bastante pinheirinho lá. E para essa retirada, porque não é só o pinheiro, também tinha grama exótica, foram feitas algumas queimadas. E para a retirada das espécies de pinos, a TICRE, que é quem está lá executando, e a Prospera como coordenação, ofereceu treinamento e capacitações para manuseio de motosserra para mais segurança, né, de seus funcionários. O plantio vai ser feito agora no período chuvoso, em novembro, e as sementes provêm de mutirões de coletas com voluntários. Pode passar. Aí dá para ver um pouquinho da área. Na foto da direita, dá para ver o motosserrista, observar bem, retirando pinos, e na foto da esquerda um pouquinho... Eu tentei tirar uma foto do murundu, não sei se dá para ver direito, mas tem uns murunduns aí nessa área. Pode passar. Bom, agora falar um pouquinho do Parque da Chapada dos Veadeiros, né? A área de restauração possui 10 hectares e está na região do Mulungu. Trata-se da área de uma antiga fazenda que até 95 eram realizadas atividades de plantio de arroz e pastagem de gado. Pode passar. Bom, o preparo de solo se deu com roçado e aplicação de herbicida para a retirada do capim exótico. O plantio deverá ser realizado em novembro deste ano, pode passar para as fotos. E provém da própria Associação Cerrado de Pé, as sementes que vão ser plantadas, que possui coletores da região, inclusive os calungas, né, que é uma comunidade quilombola. Aí nessa foto dá para ver a aplicação de herbicida que o pessoal estava fazendo para preparo do solo, e a próxima, ao fundo, dá para ver a área que foi capinada, com o preparo de solo também. É para ser plantado agora em novembro, como eu falei, quando começar o período chuvoso. Pode passar. Bom, e quais são os desafios, né, que a gente enfrentou e enfrenta para a execução desse projeto? Um deles foi obter a documentação das propriedades rurais particulares das áreas inseridas na APA Cavernas do Peruaçu, que foi a única unidade de conservação que a gente montou em unidade particular, né? De acordo com o contrato da Cargill, a gente tinha que apresentar a documentação da área para comprovar que são áreas que poderiam ser feito esse plantio, que está toda regularizada. Então, como também é uma comunidade que está a 90 quilômetros de Januária, que é um município, a logística era difícil, a internet lá não é boa, é difícil de conseguir internet lá. Então, toda essa logística, toda essa dificuldade de conseguir a documentação, porque às vezes tinha documentação, mas estava antiga, precisava renovar, então tem que ir em cartório, tem que ir... às vezes o proprietário faleceu, está no nome dos pais, está em processo de inventário, então foi um desafio bem grande para a gente, mas que a gente conseguiu, deu certo, e ele está plantando lá, com tudo certinho, regularizado. Outro desafio que a gente enfrentou também é a logística de envio de sementes ao Peruaçu, porque o Peruaçu, a gente está dando esse curso para eles, mas eles ainda estão começando nessa coleta, né? Então ainda não tem sementes suficientes para plantar nos 35 hectares propostos. Então a gente comprou da Cerrado de Pé para enviar
Então, a escolha das sementes, a logística de envio, a compra, o transporte, o frete, tudo isso foi um desafio, e está sendo um desafio, né, porque a gente ainda tem áreas a ser plantadas, ainda existem 25 hectares para serem plantados, mas está dando certo, mas é um desafio constante aí que a gente tá tendo, porque as sementes, elas têm que ser coletadas e o plantio não pode ser feito na época de chuva, porque senão alaga, tem que ser um pouco antes, também não pode ser feito na época de seca, porque precisa de água. Então, é um desafio da restauração e também é difícil, porque essa logística tem que ser no tempo certinho, no timing, senão a gente perde o tempo e aí a restauração não fica com tanta qualidade quanto a gente gostaria, né? E o outro é o preparo do solo de 4 hectares dos 10, lá da Cerrado de Pé, lá na Chapada dos Veadeiros, porque 4 hectares está mais tomado pela braquiária. E essa braquiária, na época da chuva, nasce mais rápido do que as sementes de cerrado, né? Então, para não sufocar, esse preparo de solo vai demorar um pouco mais de tempo do que a gente estava esperando, então está sendo um desafio para a gente também, porque não é só plantar, a gente tem que retirar as espécies exóticas que às vezes são mais rápidas, né, para nascerem, do que as espécies do próprio cerrado. Bom, pode passar. Bom, gente, para finalizar essa apresentação também, além da Araticum, claro, que foi a nossa articuladora, sem os nossos parceiros, a rede de sementes não conseguiria fazer sozinho. A gente teve a Cardil como financiadora, mas mais que isso, todos os executores, né? A RDS, a Cocrearp, a Cerrado de Pé, a Prospera, a Cooperação e a Ticré, e o ICMBio, que o ICMBio, além de fornecer áreas dentro da unidade de conservação também, sempre que precisava de logística, os parceiros lá dentro das unidades, seja no parque, seja na RDS, seja onde for, eles estavam sempre à disposição para ajudar. Então, sem todos os envolvidos, a gente não conseguiria estar fazendo esse projeto, né, de larga escala de 100 hectares. Então, muito obrigado para todos e pode finalizar. O próximo. Então, foi isso, gente, a apresentação do nosso projeto de restauração inclusiva do Cerrado. Quero agradecer a oportunidade e parabenizar aí pela iniciativa. Muito legal, Jimena. Obrigada aí por contar dessas 4 áreas e 4 unidades de conservação, né, com o desafio da APA por ser as áreas privadas. Acho que a gente consegue também ter um panorama aí geral das dificuldades, né, técnicas, né, de comunicação, de logística, né, isso que a gente queria trazer aqui para o pessoal mesmo, né, de como que é na prática, né, o desafio de um projeto de restauração, e que é o que a Araticum quer fazer mais e mais, é que tenham muitos outros projetos como esse da Rede de Sementes do Cerrado que você está coordenando. Então, essa aqui é a nossa ideia, mostrar, né, para todos o que já está sendo feito e os desafios para que a gente consiga fazer mais. Muito bacana, obrigada aí pela apresentação. E agora queria chamar o Buda, ele já está aqui, né, o Valdomiro, da Cooperação, que é parceiro, né, desse projeto da Rede de Sementes do Cerrado. Então, Valdomiro, se você puder começar se apresentando, falando o que é a Cooperação, e aí falar aí enfim, apresentar a participação da Cooperação nesse projeto, tá? Você tem 10 minutos para falar. Boa tarde a todos e todas, né? Eu me chamo Valdomiro, mais conhecido como Buda na região, né? Na realidade, o apelido virou o nome, né? O apelido virou o nome. E falar um pouquinho primeiro, agradecer aí pelo convite, né? Todos aí que puderam me convidar para falar um pouquinho do projeto que está sendo implantado aqui no Peruaçu, né? E falar um pouquinho da Cooperação. A Cooperação, ela nasceu de uma necessidade que o pessoal tinha, que nós somos todos agricultores familiares, né? E o agricultor familiar, ele planta para o seu próprio consumo e tem um excedente que precisa ser escoado, ser vendido.
E o pessoal reclamava muito que não tinha para onde vender esses produtos, né? E lembrando que todo agricultor familiar aqui é extrativista, usa bastante, faz bastante uso do cerrado, né? Aí com coleta de fruta, igual piqui, coquinho, araticum e outros frutos do cerrado, né? E aí a gente já tinha esse anseio de criar a cooperativa. Em 2011, veio alguns parceiros para cá, como o WWF, com o projeto Água Brasil, e começou a conversar com a gente falando da necessidade que se tinha, né? As comunidades aqui, eram 14 comunidades no entorno do Peruaçu, cada um trabalhava no seu quadrado, né? Cada um fazendo sua vida, e quando esses parceiros chegou, começou a trabalhar essas comunidades junto. E aí eles fizeram um diagnóstico, né? O diagnóstico apontou esse anseio que a gente tinha. A gente pensava em criar uma entidade que fizesse esse trabalho todo, né, do Peruaçu inteiro. E aí a gente pensava em associação, né, como que é um costume mais do pessoal daqui trabalhar em associação, pensava numa associação de associação. Aí os parceiros, né, igual WWF, Carita, né, Funatura, falou, talvez o que vocês estão querendo é uma cooperativa, né? E aí, e como é que isso funciona? Aí eles falaram um pouco, né? E a gente achou interessante e começamos a buscar, né? Eles nos ajudando, a gente foi em várias cooperativas, viu como é que era o funcionamento, né? Apesar da gente não ter, assim, um domínio de gestão, falou, não, acho que é isso que a gente quer. Uma cooperativa, ela pode fazer tudo que a gente quer, pode trabalhar a questão ambiental, né? Que tem uma necessidade muito grande, trabalhar também a questão do beneficiamento dos frutos, né, que a gente vende muito em natura na cidade, e nem todo mundo vende, né? Então, vamos trabalhar essa ideia. E aí começamos a trabalhar a ideia. Criou primeiramente um entreposto, né, um grupo de 20 pessoas para estar vendo se era aquilo mesmo que queria. E em março, 3 de março de 2016, nasce a Coperuaçu de fato, né? Aí faz a primeira reunião para a Constituição e tal. Eu fui cogitado a ser o primeiro presidente dela, né? Então, a gente assumiu como o primeiro presidente da Coperuaçu e agora estou como tesoureiro, né? Os 4 anos se passaram e aí teve uma troca, a gente olhando também os trabalhos dentro da cooperativa, eu me dava melhor como tesoureiro e aí a gente, nessa eleição, decidiram me colocar como tesoureiro e a gente está. Sou também presidente da Aqui Peruaçu, né, uma associação criada junto à Coperuaçu. Ao longo dos trabalhos, a gente percebeu que tinha que ter uma associação também, que às vezes a gente queria acessar alguns recursos, igual, por exemplo, da Codevasf, e a cooperativa não podia, porque eles entendem que a cooperativa obtém lucro, né? Que, e aí a gente foi obrigado a criar para tentar pegar esses recursos também. E foi assim que a gente fizemos, né? Essa associação junto com a Cooperuaçu. E daí para cá a gente já vem trabalhando, né? No cunho da produção, né? Teve, eu não lembro bem o ano que foi, fizemos um curso aqui também de sementes, mas assim, acho que poucos cooperados participou. E aí, agora, em movimento com os parceiros, né, rede de semente aí, junto, teve a necessidade Buda, desse ficou projeto, baixo né, aqui para a gente. Não sei se você mexeu alguma para ser coisa aí. reflorestada, porque de lá para cá, o cerrado mudou muito, né? Aqui ficou muitos anos tendo pouca chuva, né, chuvas irregulares, a seca aumentou muito, parte do rio Peruaçu secou, e aí você imagina, quando esse rio começou a secar, veio as queimadas, né? E por quê? O pessoal tinha um hábito de colocar fogo na beira do rio, né? Como tinha água, o fogo ia até a beira do rio e apagava. Só que o rio secou e eles tinham o mesmo, o mesmo costume. E aí acabou queimando
boa parte do terço médio do Rio Peruaçu. Teve umas primeiras queimadas, né? Em 2017 teve uma que queimou aí, acho que 600 e poucos hectares de brejo, né? De vereda, nesse lugar chamado Buritizinho, que o projeto está, que a gente está implantando o projeto, chama Buritizinho porque ele tinha de extensão 5 quilômetros de Buriti, né? De extensão, e de largura uns 2 quilômetros de Buriti, que queimou tudo, né? Virou pó. E quando veio a questão desse projeto, a gente não pensou duas vezes, né? Uma vez que a cooperativa ela foi criada para estar sanando essas necessidades, né? Que tem nas comunidades, né? Desde a venda de produto, conscientizar as pessoas que a venda de produto, o cerrado é melhor em pé, né? O cerrado em pé tem mais lucro, né? E aí a gente iniciou. Nesse projeto, o pessoal está gostando muito, né? Que além de como é que eles estão vendo, né? Eles até achou pouco, 35 hectares, né? Que nós temos muitas hectares para reflorestar e eles acharam pouco, 35 hectares, porque está trazendo renda, como Jimena mesmo colocou aí na apresentação dela, com diárias, a possibilidade da semente, né, da coleta da semente. Então, isso agrega mais um valor para o pessoal, uma renda a mais, né? Então, está bem visto o projeto, eles querem continuar com o projeto, né? Se tiver mais, a gente vai querer. E a gente teve nesse projeto como desafio, né? Jimena colocou aí muito bem, a questão da documentação. Por que isso é um desafio aqui no Peruaçu? Boa parte do pessoal tem as terras, mas, porém, os pais deles, os avós, eles não passaram essas terras para eles enquanto estavam em vida. Aí eles morreram, aí não fizeram rolamento dessa terra, às vezes tem uns 3, 4 rolamentos que não fez, e eles não têm condição mais de colocar essa documentação em ordem. Então, essa foi uma grande dificuldade. A outra dificuldade, nós temos também a questão, o Peruaçu é composto de 5 municípios, uma terra indígena, né? E parte dela está em retomada, parte tem documentação. A gente até quer, se o projeto continuar, a gente quer pôr o outro lado do rio, né? Que é a parte da reserva. Vamos ver isso, se tem condição. E o outro desafio é justamente as sementes. A semente está sendo um desafio, né? Que aqui o pessoal está começando com essa questão da restauração na prática mesmo, né? E já até fizeram restauração, mas através de mudas, né? Com a semente, não. Então, também, isso está sendo um desafio. Assim, os parceiros que estão bancando os projetos, se pudesse nos apoiar com menos exigência de documentação, para nós seria muito bom, né? E aí a gente restaurava o cerrado e todo mundo ganha com isso. Eu costumo dizer que quem trabalha restaurando cerrado, trabalha com fruto do cerrado, que é manter o cerrado em pé, está fazendo um serviço para a humanidade, né? Às vezes, assim, quem está de longe nem percebe que aquilo é um serviço para a humanidade. Mas primeiro, como já foi falado aí, né? O cerrado é considerado a caixa d'água do mundo, né? Que é onde infiltra a água no solo para nascer os rios nos outros cantos, né? Então, é uma área de extrema importância da gente estar olhando com bons olhos e aonde está degradado, restaurar. Segundo, que aquelas pessoas que são produtores, igual nós, pequenos, e o grande, todos necessitam da água, né? Da água para sobreviver. E, para finalizar, eu acredito que restaurar é um pouco de restaurar tudo, restaurar a mente das pessoas, né? Fazer ela entender que manter o cerrado em pé é importante para a vida humana, para os animais silvestres e para os animais domésticos. É um trabalho de formiguinha, né? Que as pessoas já têm uma pedagogia
de desmate, e agora a gente tem que estar trabalhando essa questão da conscientização e fazer eles entender que preservar é manter a água. E ser humano nenhum vive sem água. Se tiver alguém que sabe viver sem água, eu quero ter um curso intensivo com ele. Quero agradecer aqui a oportunidade. Peço desculpa aí, né? Às vezes eu falo bastante. Eu poderia ter elaborado um slide igual todo mundo, mas não consegui. Peço desculpa por isso também. E fica aqui meus agradecimentos. Obrigado aí por ter me dado essa oportunidade de fala. Obrigada, Buda. Foi ótimo sua fala, muito bom ouvir né, a aqui no chão, fazendo a restauração na prática. Muito, muito legal. Nós que agradecemos aí sua presença e sua participação na Araticum. E agora vou chamar já o Rafael. Rafael, vou pedir também de cara para você se apresentar, tá? Acho que é mais fácil você mesmo já se apresentar e contar aí do trabalho da Cargill com restauração. Então, você tem 10 minutos, tá bom, Rafa? Certinho, Laura, obrigado. Bom, então, meu nome é Rafael Ramawak, eu estou como coordenador da Frente de Restauração desta que é um conjunto de iniciativas, né, da Cargill. Foi lançada aí, viemos a público com ela há 2 meses. Bom, eu queria também agradecer a Agroícone, a Rede Sementes do Cerrado, a Araticum, a ICMBio, primeiramente pela parceria, né, nessa iniciativa tão importante e que vai servir como referência aí, porque a companhia entende ser um caminho, né, de construção aí para conservação entre produção e conservação dos recursos naturais. E também parabenizar essas organizações pelo excelente evento, muito informativo, e eu acredito que deve ser replicado, né, para realmente divulgar e compartilhar. Baixo, não sei por quê. Peraí, alguém falou do som, deixa eu tentar melhorar aqui. Eu acho que está muito bom o som já. Já tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigado. Pode seguir, Rafa. Bom, então, como eu estava falando, é um evento que realmente ele deve ser replicado aí para divulgar e compartilhar experiências de sucesso, né, na restauração desse bioma que é tão complexo, né, e que realmente, comparado a outros biomas como Mata Atlântica e Amazônia, né, ele tem que ser trabalhado, né, nas suas características distintas aí para essas intervenções. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a iniciativa da Cargill, né, esse conjunto de iniciativas lançado aí há 2 meses. Nós, na verdade, começamos a desenhar essas iniciativas há aproximadamente 1 ano e meio. Né? Naquela ocasião, quando a companhia ela entendeu a importância, né, que realmente desejaria participar do processo de restauração, uma coisa ficou bem clara, né? Nossa especialidade não era restaurar. Então, o que a gente pensou e como é que a gente desenhou, né, a construção dessa iniciativa? Primeiro, nós montamos, né, um time aí de especialistas, 2 times de especialistas, né? Primeiramente, a gente montou um time de desenvolvimento, então ele conta com organizações locais e internacionais, especialistas aí, e atuantes no campo da restauração. Também montamos aí, convidamos professores que são referência nessa área, e pesquisadores também. Convidamos também associações de produtores que estão aí localizadas nas principais regiões produtoras de grãos no Cerrado, né? E também até grandes grupos agrícolas. E além desse time, também montamos um outro que a gente chama de Fórum Consultivo. E esse é formado por 4 membros também, referências, pesquisadores e organizações referência também na área de restauração. E com esse time, né,
nós, então, pensamos, né, nós acreditamos que nós estávamos capacitados aí para realmente desenvolver e desenhar uma iniciativa tão robusta como essa. Então, nós ficamos há 1 ano e 1 ano e meio, fizemos aí um total de 37 reuniões com esse grupo, cada reunião aí durava aproximadamente 3 horas, né, até 4 horas, fora as reuniões também bilaterais aí com cada organização específica para discutir temas específicos também. E nesse conjunto de, enfim, de reuniões, ficou bem claro quão complexo e quão desafiador é a restauração, tanto no Cerrado quanto em outros biomas, mas também que existia, sim, um caminho viável de conciliar a produção ou a expansão da produção, que o mundo precisa de mais alimentos, como também da conservação dos recursos naturais, sem os quais, né, a humanidade, né, e a própria produção de alimentos não seria viável. Pode passar para o próximo slide. Bom, então, o que a gente desenhou, né, desse conjunto de iniciativas? Nós focamos, né, vimos que a iniciativa tem que ter como base o Código Florestal Brasileiro e a implementação desse código. A gente estima, o Xandão acho que corrigiu meu número aí, Xandão, a gente estima aí em 21 milhões de hectares, né, de déficit ou de oportunidade de restauração em todo o território brasileiro. 6 milhões aí pela referência do Xandão, somente no bioma cerrado. E essa demanda, ela gera, então, uma excelente oportunidade, né, para a agricultura brasileira e para o Brasil dar a sua contribuição para mitigar o efeito das mudanças climáticas. Então, nós temos já um instrumento, né, e temos a área para ser restaurada. Pode passar para o próximo slide. Então, a necessidade de restauração perante o código, né, ela é uma oportunidade, mas também ela é desafiadora. E por quê? Porque ela também, a grande responsabilidade, né, dessa recomposição, ela cai sobre os produtores e os governos na implementação, né, das práticas de recomposição. A Cargill, então, ela reconhece esse desafio e com essa iniciativa ela vai participar, não vai apoiar somente, né? Ela deseja participar de forma ativa desse processo de regularização e implementação do código. Então, a gente também entende que, além de implementar o código, por exemplo, o uso do CAR como instrumento efetivo do Código Florestal, ele vai permitir a formalização da contribuição brasileira para a conservação da vegetação nativa do Brasil também. Pode passar para o próximo. A Cargill definiu uma meta bem ambiciosa para suportar e guiar as nossas ações. A Cargill vai restaurar nos próximos 5 anos um total de 100 mil hectares. Essa meta ela foi desenhada em conjunto com o nosso time de especialistas e parceiros. E qual o propósito? É que, através desse montante de hectares restaurados, nós possamos criar uma ponte, né, que vai unir o produtor, de um lado, o produtor rural, né, e do outro, a implementação do código. Hoje, como vocês sabem, o código tem mais de 10 anos, mas carece ainda de uma efetiva implementação, e nós acreditamos que esse montante de hectares pode realmente ser essa ponte, né, que liga o produtor à implementação. Isso poderá ser feito através, por exemplo, da estruturação da cadeia de valor da restauração, da geração do conhecimento e tecnologia que permite o ganho, tanto de qualidade como eficiência, né, na restauração, o fortalecimento das organizações implementadoras, de forma que essas estejam aptas e preparadas para implementar a restauração em larga escala. Pode passar para o próximo. E com essa iniciativa, a Cargill também foca na geração de emprego e renda, tanto temporário, com a demanda das atividades de restauração durante o processo, né, de implementação, quanto também permanentes, através do aumento da resiliência dos produtores, através de modelos de restauração produtiva, como também da renda oriunda da comercialização de produtos da sociobiodiversidade. A gente ouviu o Buda falar, né, do impacto, né, que também a restauração ela pode causar no longo prazo na diversificação, né, e fortalecimento dessas outras fontes de renda dessas comunidades que estão envolvidas na cadeia da restauração. Pode passar.
Então, a gente também desenvolveu, no âmbito da iniciativa, o que a gente chamou de mapas de priorização. Eles visam, principalmente, direcionar as nossas ações, que tem 3 pilares: restauração, proteção e produção. Esses mapas eles foram também desenvolvidos por organizações parceiras, contaram com a contribuição do time de desenvolvimento e do Fórum Consultivo. Eles levaram em consideração, para o seu desenvolvimento, critérios específicos, como, por exemplo, a conservação da biodiversidade, a proteção de áreas de alto valor ecológico, o impacto socioeconômico dessas iniciativas. Adicionalmente a esses mapas de priorização, estamos também desenvolvendo uma abordagem de paisagem do programa. Com este trabalho, nós iremos definir as áreas prioritárias, né, ou regiões prioritárias para o programa, onde mapearemos aspectos de governança e condições socioeconômicas locais. Isso visa principalmente aumentar o impacto ambiental e socioeconômico dos nossos projetos. Através também da abordagem de paisagem, uma visão que também a companhia espera ter é de como atuar também naquelas regiões onde a gente está presente na originação de grãos, além, né, das fazendas que produzem soja, né, envolvendo através da restauração as comunidades no entorno, né, e também gerando oportunidades de renda e maior resiliência para essas comunidades. Pode passar para o próximo. Então, a gente lança, há 2 meses atrás, em junho, a iniciativa com 7 projetos já sendo implementados. A expectativa é que esses projetos eles restaurem mais de 6 mil hectares nos próximos 5 anos. Além disso, também já temos outras iniciativas espalhadas no bioma, tanto no bioma Cerrado, Mata Atlântica, que são estratégicas para os objetivos do programa, que já estão em fase de formalização. Em abril desse ano, nós também lançamos o nosso primeiro edital de chamada para projetos de restauração, onde nós convidamos aí organizações implementadoras a submeterem propostas para projetos de restauração. Nós estamos considerando atualmente aproximadamente 15 projetos que foram submetidos no edital para apoio do programa. Em paralelo, nós também estamos focados na nossa cadeia. Então, nós estamos desenhando estratégias para engajar produtores em nossas cadeias, principalmente a cadeia de produção de soja, a participarem da iniciativa, onde eles seriam, então, também beneficiados pelo programa na implementação da recomposição de áreas para adequação ao Código Florestal. Pode passar para o próximo. Eu acho que não vou falar muito do projeto específico com a Rede Sementes do Cerrado. O pessoal já falou bastante, enfim, descreveu em detalhes aí as ações que estão sendo implementadas a campo. Gostaria também de parabenizar o trabalho feito. Eu sei quanto desafiador foi esse ano aí. Nós selecionamos o que a gente chamou de projetos prioritários. A gente sabia que a janela era muito curta, né, para implementar, e também pelo momento que nós iniciamos aí. Mas mesmo assim, nós encontramos aí organizações que estavam dispostas e realmente tinham capacidade para implementar. Bom, eu só queria um comentário geral sobre esse projeto específico. O impacto que ele traz para a gente, que é desejado no âmbito do programa, é realmente deixar esse legado, né, que seria a estruturação de da cadeia da restauração, uma cadeia mais robusta, para que no futuro, né, projetos de grande envergadura possam realmente ser implementados, encontrem um caminho mais fácil, né, e realmente a gente consiga aí encontrar implementadores que possam restaurar em larga escala e com qualidade. Pode passar. Por último, também, né, nós também desenvolvemos para monitoramento e acompanhamento das atividades de restauração, nós desenvolvemos no âmbito do programa, com organizações parceiras, um protocolo para acompanhar e monitorar o impacto social e ecológico dos projetos de restauração, e esse protocolo ele serve como guia para as atividades e ações de monitoramento e avaliação da restauração pelos implementadores. Pode passar? Então seria isso. Obrigado mais uma vez. Legal, Rafael, muito obrigada por apresentar o programa, né, essas várias iniciativas que a Cargill lançou para apoiar a restauração. Muito legal ter vocês aqui com a gente quer cada vez mais também, né, ter parceria
de organizações, né, da agricultura, organizações, né, empresas, né, que representam o setor produtivo para serem parceiras da restauração, né, e Araticum é um espaço para isso, né, para que a gente possa ter várias organizações colaborando em prol da restauração, né, diferentes funções, diferentes papéis, então muito legal ter vocês com a gente, podemos aproximar muito mais aí esse programa da Cargill com Araticum, muito bacana. E, bom, agora na sequência eu vou chamar a Terena de novo para fazer uma breve apresentação de uma campanha que o SPN liderou do Vote pelo Cerrado. A Terena vai falar aí melhor e apresentar sobre essa campanha. Estamos aí a menos de um mês, né, das eleições, então é importante colocarmos esse assunto aí na pauta. Terena. Obrigada, Laura. Então, já me apresentei anteriormente, né? Acho que só falta dizer, o ISPN, eu disse que atua no Cerrado, né? Mas não somente no Cerrado, a gente também apoia iniciativas na Caatinga e na Amazônia Legal, né? Mas como a gente está aqui em comemoração ao Dia do Cerrado, que foi ontem, e a Araticum, que é sobre a restauração do Cerrado, estamos aí focando no Cerrado. Pedi para passar para o próximo slide. Eu vou começar a apresentação da campanha passando um vídeo bem curtinho que a gente fez e que está sendo divulgado aí pelos nossos parceiros, para vocês sentirem um gostinho um pouco do que é essa campanha. Pode passar. Deu. Obrigada. Então, esse é o vídeo. O telefone da minha casa está tocando agora, mas não vou conseguir atender. Então, assim, o que motivou a nossa campanha, né? Como já foi falado aqui, o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, né? Tem uma diversidade de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares enorme, mais de 80 etnias indígenas que habitam as áreas de Cerrado, né? E país, isso já foi um pouco pincelado pelos nossos outros colaboradores aqui, e dados recentes, né, do desmatamento do Cerrado está aumentando de uma maneira muito rápida, né? Hoje de manhã eu estava vendo a apresentação, né, que falou que de janeiro a agosto desse ano o Cerrado já perdeu uma área do tamanho do DF, então esse dado é muito preocupante, e juntamente com isso o desconhecimento por parte da população brasileira sobre o Cerrado, né, tanto das etnias indígenas que vivem aqui, a diversidade de povos e comunidades tradicionais, a cultura que está presente aqui, os alimentos que o Cerrado pode fornecer, né, para a gente. Então, isso motivou nós a fazer essa campanha. Próximo, por favor. Esse é o próximo? Próximo, o seguinte, então. Então, o que é para a gente votar pelo Cerrado, né? Quando a gente puxa essa campanha, vote pelo Cerrado, por favor, volta um pouquinho. É que essa é uma outra versão da apresentação que eu elaborei, então eu estou um pouco confusa aqui. Mas é isso, né? Então, como saber
em votar, ele é a favor do Cerrado, né? A gente colocou um pouco essa pergunta e fez aí um manualzinho de um checklist aí para conseguir saber se o candidato que você está interessado em votar está apoiando. Então, seria observar, né, se os candidatos eles estão defendendo políticas de conservação e uso sustentável da biodiversidade do Cerrado, né, política de monitoramento do desmatamento, incentivo à redução do desmatamento e restauração da vegetação nativa do Cerrado, e políticas que incentivem a economia dos povos, a economia da sociobiodiversidade. A gente tem uma legislação muito restrita ainda sobre o uso dos produtos da sociobiodiversidade no nosso dia a dia, né? E políticas de regulamentação, né, de produção e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade. A gente precisa avançar nisso. E quando a gente a gente fez essa campanha voltado bastante para o cidadão, para a cidadã, né? Mas eu estava vendo aqui a fala do Rafael, né? E achei muito interessante essa sensibilidade, né? Agora que a Cargill teve em montar um time, né? Que tenha esse olhar para a restauração. E aí, no apoio de candidaturas que estejam comprometidas também com políticas ambientais, né? Por meio dos fundos, doações partidárias, enfim. Então, eu acho que, apesar do nosso foco ser aqui para o cidadão, para a cidadã, né, eu acho que é importante também que a gente tenha as empresas comprometidas com essas ações ambientais, né, então, acho que seria importante levar isso também para esse campo. Próximo, por favor. A nossa divulgação tem sido, então, traduzindo, né, o que são políticas contra o desmatamento, o que são políticas da sociobio. Ela vai estar refletida, às vezes, em ações que estão comprometidas em manter que a água permaneça limpa e abundante, né, no nosso bioma, né, que o bioma consiga gerar renda sustentável, que é isso que o Cerrado faz, né, que incentive a cultura, a riqueza cultural que tem, né, e que é cultivada aqui pelos povos e comunidades tradicionais do bioma. O Cerrado tem um importante papel na regulação do clima, né, então, a captação de carbono que é feita pelas raízes dos arbustos e árvores do Cerrado tem um papel muito importante na regulação do clima, sem contar, né, no regime hídrico, que já foi bem falado aqui, e também a biodiversidade, né? Então, manter a biodiversidade para nós é importante. Esses são alguns elementos que ajudam a dar pistas aí, né, do que é, então, votar pelo Cerrado. Próximo, por favor. Quem que participa dessa campanha? Então, essa campanha, inicialmente, ela foi pensada pelo ISPN, né? Mas ela foi aí abraçada pela Rede Cerrado. A Rede Cerrado é uma organização, uma rede que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil comprometidas, né, com a restauração do Cerrado, com o Cerrado de pé. A gente vem fazendo uma série de ações em conjunto, uma delas foi ontem aqui em Brasília, né, no Eixão, onde a gente promoveu uma série de atividades culturais, para divulgar um pouco do Cerrado, né, para a sociedade civil. Próximo, por favor. Mais informações sobre a nossa campanha podem ser encontradas nesse site, cerrado.org.br. Né, aqui tem uma série de informações, também tem outras iniciativas que estão apoiando aí a nossa campanha e também estão comprometidas com a defesa do Cerrado, a própria Rede Cerrado, como eu acabei de mencionar. Também tem a campanha nacional em defesa do Cerrado. Próximo, por favor. A Rede Cerrado, inclusive, fez um manifesto, né? Todas essas organizações que compõem a Rede Cerrado, elas construíram um manifesto, e aqui tem alguns pontos, eu não vou ler, né? Mas são algumas das demandas que a Rede Cerrado coloca para candidatos e candidatas, né? Que se Então, são pontos que as organizações da Rede Cerrado acham importantes serem levados em consideração e que são fundamentais para a gente conseguir manter o Cerrado de pé. Mais informações a gente tem aqui no nosso site, no site do ISPN, que fala um pouco mais sobre a campanha. Próximo, por favor. A campanha nacional em defesa do Cerrado, eu estava dando uma olhada hoje,
Tá bem interessante, na página deles eles dão exemplos de candidaturas que estão comprometidas com o Cerrado, né? Então, para quem quiser mais, vale a pena dar uma olhada lá também. Próximo. E acho que é isso, me pediram para ser um pouco mais breve, então fiz essa apresentação, mas se alguém, mais rápida, se alguém tiver dúvidas, eu vou colocar o meu e-mail, também pode entrar no site da nossa campanha, as mídias sociais de ESPN, no Instagram, @ESPN Brasil, tem o nosso site também, o nosso canal no YouTube, eu estou à disposição aqui para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigada, Terena. Muito bom. Como falei, é importante a gente agora ficar conectado também, né, com tudo que falamos aqui do Cerrado, da importância da conservação do Cerrado e da restauração, e lembrar disso também na hora de votar, não só, né, para governador, presidente, mas também para deputados, deputadas e senadores. E, bom, a última, para finalizar, a gente teria, não sei se, acho que o Vinícius, Abílio Vinícius da W, acho que acabou não conseguindo entrar aqui, então vou fazer a fala no lugar dele. Então, o Abílio Vinícius é um representante da WWF, né, que é grande parceiro aí da Araticum, né, da organização fundadora da Araticum, que mais tem apoiado a organização, né? Então, o Vinícius, junto com o Thiago Belotti, né, e a Carol, que participam ativamente da Araticum, e em nome deles, então, queria comunicar a todos que a WWF lançou um catálogo de produtos da sociobiodiversidade do Cerrado, também em comemoração ao Dia do Cerrado, então acabou de ser lançado hoje esse catálogo, e vamos colocar o link aqui no site para vocês baixarem, um catálogo super bonito, com vários dos produtos, alguns que foram falados aqui, né, que são muito usados, seja no extrativismo, seja também em alguns desses plantios com restauração, também pensando em fins produtivos e econômicos, né? Alguns produtos que já são bastante conhecidos e usados pelas comunidades, populações que moram no Cerrado, outros ainda não tão conhecidos e que a gente quer que sejam mais e mais conhecidos. Então, consultem aí esse catálogo de produtos da sociobiodiversidade do Cerrado da WWF, que está muito, muito bonito. E, bom, aí de encaminhamentos, né, da Araticum para o próximo... o Vini está aqui. Achei que você não estava. Vini, então abre com você aí 5 minutinhos para você falar do catálogo. Com certeza você vai poder falar muito melhor do que eu do catálogo e dos sacis também. Está podendo falar, Vini? Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa, na hora. Vai lá. Então, é uma série de atividades que vão se juntando, né? A gente trabalhava inicialmente no W, a gente trabalhava com os programas. Então, no programa Cerrado Pantanal, a gente trabalhava com os vários temas. Com a mudança do W, trabalhar por círculos, né? Restauração, sócio-bio, produção e consumo, a gente foi se dividindo por temas, vamos chamar assim, né? E é legal que algumas coisas vão nos juntando de novo, né? Então, como não falar de restauração e de sociobiodiversidade junto, né? A gente vai falar de geração de renda, de buscar essa viabilidade da restauração para o agricultor, para ele se envolver, né? Ele ter uma renda. A gente tem que falar das frutas, né? Da sociobiodiversidade, quais são as espécies que têm uma comercialização interessante, que o mercado já tem alguma demanda, ou que ela pode ser estimulada para ter essa demanda mais lá na frente, via os programas de compra pública, né? O programa de alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Então, esse catálogo foi um sonho lá atrás que a gente tinha de ter um material
explicasse mais sobre as espécies do Cerrado, contasse um pouco dos empreendimentos, das cooperativas, né? Então, ficou muito feliz, mesmo não estando diretamente na sociobiodiversidade, mas a gente teve nessa construção desse sonho conjunto, né? E a gente também trabalha com as políticas públicas dentro do Observatório da Economia da Sociobiodiversidade. O Sociobil que traz essas discussões também, né, de como escalonar as frutas, né, as espécies da sociobiodiversidade dentro dos programas de compras públicas e que a população tenha mais acesso, mais conhecimento, né? Não, tenho certeza, que a restauração é um grande indutor disso, né? A partir do momento que nossas áreas de sistemas agroflorestais, de sistemas agrosserratenses, de semeadura direta, tiver mais as espécies da sociobiodiversidade, mais elas vão ser conhecidas, mais elas vão ser valorizadas, mais elas vão aparecer na feira, mais elas vão aparecer na alimentação escolar, mais elas vão aparecer na mesa da família brasileira, né? Então, acho super importante aí que a gente tenha esse acesso nas casas, né, de ter essas frutas, né? Eu sempre brinco que você perguntar para uma criança quais são as 3 espécies de frutas, aí me diga 3 frutas, ele vai dizer pera, maçã, uva, banana, dificilmente vai dizer uma do Cerrado, né? Então, como a gente também trabalha a educação, nesse sentido da restauração ser mais conhecida e ser uma indutora dessas frutas da sociobiologia. Então, esse catálogo deixou a gente bastante feliz. Outra coisa também que eu já coloquei no bate-papo, no chat, foi o material do Instituto Federal do Brasília sobre uma pesquisa sobre os sistemas agrosserratenses, os sacis, né, um folheto. A gente está junto com a Embrapa e outros parceiros para construir uma nota técnica sobre os sacis, né, os sistemas agrosserratenses, né. A gente fica feliz de ver agora uma experiência de restauração produtiva com mais cara de cerrado, né. Normalmente a gente visitava algumas áreas de agrofloresta, de restauração produtiva, e não via tantas espécies do Cerrado. Dava trabalho para achar um piqui ali, um baru acolá. E agora a gente fazer desenhar um sistema que as espécies do Cerrado sejam carro-chefe, sejam protagonistas, né? O sujeito da frase. Você encontrar ali os capins para restauração, em vez de você buscar longe de uma área que corre o risco de ser queimada, você já ter os capins da restauração ali no seu próprio quintal, né? No seu lote, na sua chácara. Então, você ter os arbustos, né? Ter as árvores, ter renda também, não só para comercialização, para alimentação, mas para abastecer os próprios projetos de restauração novos, que a gente vê aí que tem demanda de parceiros e de entidades privadas de estar fomentando isso, né? Então, a gente começar a gerar semente nos próprios lotes, nas próprias chácaras, né? Então, acho que também isso é bastante interessante aí nessa proposta dos sistemas agrosserratenses. Então, finalizo agradecendo, né? Fiquei bastante feliz com as discussões, com as falas aí também, né? De votar pelo Cerrado, de pensar 2023 diferente de 2022, né? Então, deixa a gente bastante animado para o futuro que vem aí. Gratidão, agradecer vocês que organizaram, agradecer todo mundo que apareceu aqui. A gente fica muito feliz que a gente está construindo algo bonito junto e que já vai ser mais bonito ainda. Gratidão. Valeu, Vini. Muito bom. A gente até, né, queria ter feito, né, falar mais, né, isso. Então, bom que ter esse catálogo que a gente possa distribuir, quem sabe fazer depois um evento específico sobre isso, né? Acho que a Araticum tem um papel muito importante também nisso, né, de divulgar esses frutos e diversos produtos da sociobiodiversidade do Cerrado, quem sabe fazer também, né, eventos ao vivo para que a gente possa degustar também, né, desses produtos. Muito legal. E, bom, estamos chegando aqui ao fim do evento. Queria falar, né, fazer umas falas finais aí. Primeiro, né, convidar todos para participar da Araticum, quem ainda não participa, né, como eu disse lá no começo, né, o grupo é aberto, né, a todos, a gente não tem um processo formal ainda de adesão, em breve teremos. Hoje, né, a gente tem já 57 organizações, né, mais de 80 membros, né, de 80 pessoas, né, participando ativamente dos grupos de trabalho, que estão, né, cadastrados, né. A gente vai compartilhar aqui com vocês também um formulário, né, hoje a forma que temos de organizar quem faz parte da Araticum por meio de um formulário bem simples, né, onde você coloca os dados, indica se quer participar de algum dos 3 grupos
de trabalho, e dessa forma, né, a gente consegue ter, né, compartilhar com vocês, né, colocando também o e-mail, a gente consegue divulgar aí com vocês essas, né, o que tá acontecendo, os eventos e tudo mais. Então, convido a quem ainda não participa, gostaria de convidar, né, para preencher esse formulário para participar, né? É uma forma de, né, isso, de estar todo mundo conectado com o que está acontecendo na Araticum. E, bom, né, uma fala aqui também, né, queria ter colocado uma foto aqui bonita de um Araticum num intro, mas queria fazer essa fala aqui, né, de que Araticum, né, uma infrutescência, quando a gente estava escolhendo, né, o nome da articulação pela restauração do Cerrado, tinham ali várias opções na aliança, pacto, articulação, e além de Araticum, né, pensando na sigla Araticum, né, poder ser a sigla de articulação, né, começando com articulação, Araticum a gente fala que é um fruto, né, mas tecnicamente é uma infrutescência, né, então é um conjunto de frutos, né, e o Felipe Ribeiro, que é um grande especialista de Cerrado da Embrapa e parceiro aí da Araticum, já fez uma fala muito bonita, acho que ele consegue explicar melhor do que eu, mas vou reproduzir aqui, né, de que, então, uma foto de um Araticum, para quem não conhece. Então, né, não é um fruto, é um conjunto de frutas, né? E que esse é o espírito da nossa organização aqui, da nossa articulação, né? Que só funciona se tiverem as várias organizações e as várias pessoas juntas, né? Trabalhando junto, atuando junto, e dessa forma que a gente consegue alavancar e fazermos as coisas avançarem, né? Então, a Araticum é esse trabalho coletivo, né? Coletivo de várias pessoas, de várias organizações de diversos setores, né? Novamente, queria reforçar isso, que a gente está aberto e queremos, e vamos agora fazer um trabalho também mais ativo de convidar, né, novas organizações, novas pessoas para participarmos para participar da Araticum. A gente quer que a articulação cresça, que essa infrutescência aí cresça com mais frutos. Então, é isso, convido a todos, acho que a gente já colocou também, além do formulário, né, colocamos também né, o Instagram, o YouTube, tem também um e-mail geral da Araticum, para quem quiser entrar em contato. Como falei, né, os grupos de trabalho são o coração, mas estamos também super aberto para parcerias, novos projetos, e esse é o segundo ano, né, da Araticum. A gente quer, além de se formalizar, a gente também quer se estruturar mais e crescer mais, né? Uma coisa que a gente fala aqui muito internamente, assim, né, de ter um projetão, né, de ter algo também, seja um projetão da própria Araticum, seja das organizações que são aqui as grandes, né, quem leva a organização nos GTs, na coordenação. Então, a gente entende que o momento está bem propício para isso, né, porque cada vez mais restauração está sendo reconhecido, né, como uma atividade fundamental para colaborar na mitigação e também na adaptação às mudanças climáticas, porque não só porque colabora para a mudança do clima, mas porque também tem um monte de outros benefícios. Acho que a gente conseguiu mostrar aqui um pouquinho, né, de como a restauração pode trazer vários outros benefícios, né, além da questão climática, né, e biodiversidade, a conservação de recursos hídricos, né? Acho que a fala do Xandão foi super importante para ressaltar esse papel de conservação de águas que o Cerrado tem, e a parte toda social, né, socioeconômica, né? O Cerrado
ele também retrata de uma maneira bem particular, assim, nessa heterogeneidade, né? Então, essas grandes diferenças regionais que a gente tem no país, né? Então, são 11 estados, desde os estados mais ricos do país até os estados mais pobres do país. Então, a gente entende que bom, toda a restauração deveria ser assim, mas ainda mais no Cerrado, e Araticum leva isso de uma maneira muito forte, que a restauração seja também um veículo de transformação social, né, que possa colaborar no desenvolvimento socioeconômico de quem mora no Cerrado. Então, queria agradecer aí a todos e todas que estiveram com a gente, a Bruna e a Natália, especialmente aí da Agroícone, que colaboraram na organização. Acho que a gente podia também, todo mundo que está aqui, dos apresentadores, abrir a câmera para a gente fazer uma grande foto final. E isso, né? Porque hoje, além de trocar informações e divulgar informações da Araticum, também é um dia para a gente celebrar aí esses 2 anos, né? E que vai ter, com certeza, muitos anos pela frente. A gente quer uma vida longa aí para Araticum, muitos outros anos de celebrar, e que a cada ano a gente possa ter mais motivos para celebrar a Araticum e a restauração do Cerrado no geral. Gente, vamos fazer uma fotinho aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa também final, gente, fiquem à vontade aí, os convidados todos. Alguém? Momentos finais para falar. Vida longa a Araticum e muito mais longa ao Cerrado, gente. Vamos lá, vamos juntos que a gente vai conseguir, né? Manter o Cerrado que a gente precisa para as nossas vidas.